Olá, pessoal, boa noite. Estão todos me ouvindo? Alô? Oi, Mike, tô te ouvindo, sim. Oi, Tudo bem? Rafa. Tudo bem, você? Ó, vou Boa pedir noite, estou ouvindo também. boa Fernando. noite. Vou pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado para não atrapalhar. Então, se vocês quiserem escrever alguma coisa, pode escrever aqui no chat, tá? Daqui a pouco a gente já vai começar. Vamos dar uns 5 minutinhos pro pessoal entrar. Às 7h05 a gente começa, porque sempre tem um pessoal que acaba atrasando um pouquinho. Então, pra dar tempo do pessoal não perder o comecinho, tá? Às 7h05 a gente começa então, e se todo mundo puder ficar com o microfone desligado e ficar escrevendo aqui no chat, eu agradeço. E obrigada pela participação de vocês, espero que vocês gostem. O Márcio que vai dar o nosso webinário de hoje. Ele é um mentor nosso da Cotidiano. Ele é sócio-diretor da NTW Contabilidade e da MRP Auditoria e Consultoria. Então, ele tá bem ligado nesse tema de hoje, que é super importante, né? Então, já já a gente começa e eu volto aqui para falar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Ah, e meu nome é Mariana, tá? Eu tô aqui como Wesley, mas é porque ele que tá como administrador, tá bom? Mas qualquer coisa podem falar comigo aí. Bom, gente, então vamos começar, para não atrasar muito. O pessoal vai entrando aí. É, Queria agradecer a todo mundo pela participação. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem. Tá? A gente está escolhendo uns temas que são muito relevantes para o ecossistema, né, de startups. Então,
Depois no final eu vou mandar para vocês mandarem pra gente um feedback sobre os temas, sobre o conteúdo, sobre os apresentadores, sobre os palestrantes, se tem algum tema a mais que vocês querem ver. É, Então é isso. Aproveitem o webinário aí com o Márcio Fortes. Tá aí, Márcio, já? Online? Oi, Mari, tudo bem? Tudo Tá me ótimo. escutando bem? Tô sim. Estou aqui já online, só aguardando a sua apresentação para eu começar, entendeu? Ah, Deixa eu então, até me pode ligar começar. minha câmera aqui também. Já está liberado? Tá Começar? liberado, pode começar. Então, Vou estar beleza. aqui. Aí, gente, qualquer coisa que tiverem dúvidas, pode escrevendo que depois ele vai tirar essas dúvidas no final, tá? Ele não vai tirar no meio só para não atrapalhar a apresentação e no final, que vocês tiverem aí de dúvida, pode perguntar, tá bom? Bom evento. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês vão me dando feedback aí, cara, porque eu sou um apresentador. Eu já dei várias aulas presenciais, mas é a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho aqui no webinário, falando para uma tela. Então, se eu não tiver uma resposta de vocês aí frequente, eu vou ficar achando que o pessoal não está nem aí do outro lado da tela, beleza? Então, boa noite a todos. Como a Mari comentou, não sei se vocês estão me vendo aí. Vai me dando os OKs aí. Se o som tá bom também, estão me escutando bem. Ah, show de bola. Então vamos lá, pessoal. A Mari já me apresentou. A realidade a gente vem fazendo um trabalho aqui na NTW Contabilidade, um trabalho bem profissional no mercado de startups, né? Então, a realidade a gente acredita que é, uma empresa para receber um investimento, independentemente dela tá no início ou não, ela já tem que começar de uma forma bem profissional, é, seguindo realmente os preceitos de governança, os preceitos contábeis, porque nesse mercado de startups, um momento você vai receber um investidor. E para você receber um investidor, você tem que estar organizado. Isso faz toda a diferença. A gente está já aí no mercado há bastante tempo e a gente vem realmente vendo as empresas que estão recebendo investimentos são aquelas mais organizadas, né? Então é isso, gente. Eu venho de auditoria independente, experiência, eu venho da PwC, trabalhei lá mais de praticamente 10 anos no mercado inteiro de auditoria independente, né, que eu venho também proveniente da Trevisan. Então, a gente vem trazendo essa expertise do mercado de auditoria independente para o mercado de contabilidade. Então, esse é um diferencial que a gente vem buscando, ainda mais que no momento também você como uma empresa que está recebendo um investimento, para o teu investidor ficar tranquilo, uma auditoria independente ela é fundamental para trazer essa transparência, essa credibilidade para o negócio. Vai chegar um momento que vocês vão ser obrigados a serem auditados, né? Até pelo fato da legislação, da própria CVM, ela tem algumas obrigatoriedades. Isso mudou bastante com essa nova lei, que isso daí foi muito bom para o mercado, mas eu entendo que no sentido muito bom, no sentido de diminuir o custo inicial. Mas isso quebra um pouco na questão da governança corporativa, que se perde um pouco não tendo a obrigatoriedade de uma auditoria independente quando você recebe o investimento de um fundo de investimento. Então vamos lá, gente, vamos tocar aqui o curso. Tá? Vocês vão me dando aí os feedbacks, se está ok, se está beleza. E no final também a gente vai responder as perguntas aí de vocês. Então, qual que é o objetivo da gente aqui nesse webinário, né? O nosso objetivo eu não sei quem são as pessoas que estão nos escutando, eu não sei se as pessoas têm conhecimento do que é o investidor anjo. Então, eu vou passar um breve histórico e um breve conceito realmente do que é um investidor anjo, tá? Vou pontuar as mudanças ocorridas na Lei Complementar 155 de 2016, que isso daí foi assim, a realidade ela está regulamentando algo que já se fazia aqui no mercado nacional, entendeu? E também dando uma tranquilidade para o investidor anjo. A gente vai pontuar as mudanças ocorridas com a instrução CVM 578, que tem tudo a ver, se mudou a lei complementar 155, que ela é vinculada ao Simples Nacional, né?
E para que se adequasse os fundos de investimento a poder investir lá, a CVM também teve que atuar fazendo uma alteração na instrução CVM 578. E também naquele sentido de entender um pouco o mercado de startups no Brasil, de investidor anjo no Brasil, a gente vai listar alguns pontos importantes para você receber um investimento. Por último, a gente vai ter um case aí de sucesso, que é a criação do primeiro FIP Capital Semente do Brasil, que a gente vai explicar lá na frente, que eu espero que o Samuel entre aí mais tarde, que ele é o autor aí desse movimento, já junto com a Cotidiano e as pessoas da Cotidiano. Tá bom, pessoal? Então esses são os nossos objetivos. Vamos tocar aqui para frente. Então, falando de o que é um investidor anjo. Tá? Investidor anjo, se a gente parar para pensar, muitas das. Se eu colocar até lá no Wikipedia, ele vai falar que investidor anjo são pessoas físicas, somente executivos, profissionais liberais e profissionais liberais. Mas na realidade, hoje a gente vê que não só é baseado, ele pode ter começado lá no passado. Eu até estava lendo uma história do investidor anjo, isso começou lá nos anos 20, nos Estados Unidos, que pessoas que queriam financiar e também rentabilizar com espetáculos da Broadway começaram a investir em peças teatrais e se criou essa modalidade lá atrás, né? Então, a realidade é que o investidor anjo, quando você procura um investidor anjo, e o investidor anjo ele não quer simplesmente entregar o recurso financeiro. Que eu acho que o mais importante do investidor anjo, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um fundo de investimento, até que eu pontuei, seria a expertise, a experiência dele, a rede de relacionamentos do investidor anjo, isso é fundamental para o negócio. E por último vem o recurso financeiro. Lógico que sem recurso financeiro você não consegue tocar, mas a expertise desse cara, a expertise e a rede de relacionamento deles é muito mais importante do que o recurso financeiro. Então você está preparado para receber um investimento anjo, você tem que realmente se ajustar profissionalmente em algumas coisas, né? Vamos lá. O investidor anjo ele não possui posição executiva na empresa, ele não é sócio da empresa, o investidor anjo. Isso é uma mudança muito grande que veio com a Lei Complementar 155. A realidade do investidor anjo é um mentor, um conselheiro, um advisor. Geralmente, tá? Peraí que eu tô com a... Deixa eu mudar meu modo de exibição aqui, porque tem a tela do Wesley aqui, está na frente do meu slide. Geralmente, o executivo, tá? O investidor anjo, é um executivo de sucesso, que tem o interesse realmente de apoiar negócios inovadores com possibilidade de escalonamento, né? Na realidade, o investidor anjo, geralmente, ele entra em negócios nascentes, tá? Que tem a possibilidade grande de ser escalonado. E geralmente, como é um investimento de alto risco, né, esse investimento anjo, ele entra com no máximo 10, de 5 a 10% do seu patrimônio. Tá, isso aqui não tem uma estatística, um estudo feito, mas é a grande realidade que a gente vem vendo e todas as conversas que a gente vem tendo aí no mercado é basicamente nesse sentido, né? Então, eu não vou colocar um investimento muito maior que 10% do meu patrimônio em algo que realmente é de alto risco, tá? Então vamos lá, passando assim um pequena overview aí, né, em relação ao que é um investidor anjo. É basicamente uma pessoa física, tá, que tem uma expertise já no mercado muito grande e que possui uma rede de relacionamentos que é muito importante para que você tenha realmente, além do investimento do recurso financeiro, você receba ali mentoria que vai fazer toda a diferença no teu negócio no futuro. E geralmente o investimento anjo ele vai de 200 a 500 mil, podendo chegar até R$ 1 milhão, tá? Que é as quantias no investimento anjo. Aí depois você vai entrar em outras rodadas de investimento, né? Você já vai sair realmente dessa categoria de receber um investimento anjo. Então vamos entrar agora realmente no que fala a Lei Complementar 155 de 2016, tá? Ela veio aí para incentivar a atividade de inovação. A realidade, como eu já havia falado, ela vem regulamentar o mercado.
Porque se a gente pegar o mercado americano, isso já vem acontecendo lá e a gente já estava trazendo algumas modalidades para o Brasil do mercado americano, que é um caso, vamos dizer, dos convertible notes, que ao invés de você entrar como investidor na empresa, você adquire um título de dívida conversível, que aqui no Brasil se chama de TDC, tá? Ainda não tem nenhum título ainda formalizado em cima disso, mas você adquire um título e você é um investidor daquela empresa. E no futuro você pode adquirir ou na próxima rodada de investimento sair do negócio, né? Mas o principal fundamento ali é você repassar a sua expertise e sua rede de relacionamentos. Então, qual que é a finalidade, né? Seria, a finalidade é fomento e inovação, e aqui é um ponto importante que a legislação vem trazendo. Não, essa vigência dessa participação como investimento, ela não pode ser superior a 7 anos, tá? Esse aporte de capital pode ser realizado por pessoa física ou jurídica, como eu havia falado anteriormente, ela só vem especificando na lei isso. A atividade constitutiva do objeto social é executada unicamente por sócios regulares. O que acontecia antes? Geralmente, não muito no caso do investidor, pessoa física, aquele que entra com valor pequeno bem no início da empresa, ele não entrava, ele acabava entrando como sócio, às vezes, da empresa e tomava decisões ali dentro da empresa. Mas quando você passa para o mercado de pessoas jurídicas, principalmente fundos de investimento, isso daí ele era obrigado a entrar. A pessoa física, ele entrava se ele quisesse. Mas, teoricamente, na pessoa jurídica, para você fazer um investimento, como fundo de investimentos, você teria que ser um sócio daquela empresa, tá? E isso daí gerava diversos, que eu vou entrar um pouco mais na frente, de riscos, né? Principalmente jurídicos. E aqui ele deixa bem específico na lei que a sociedade, o objeto social, ela vai ser exercida unicamente pelos sócios regulares, em seu nome e sob exclusiva responsabilidade. Então, se você entrar com investimento naquela empresa, você está só investindo se por algum motivo aquela empresa entrar em recuperação judicial, nada você não vai receber nenhum resquício dos problemas jurídicos que aquela empresa vai ter. E isso deixa realmente o mercado um pouco mais tranquilo. Isso não era regulamentado, tá? Se a gente parar para pensar, no mercado de investimento realmente menor, já acontecia dessa forma. Agora, no mercado de investimentos, já quando você entra nos FIPS, já não podia, você tinha que ser sócio da empresa realmente. E aí ele vem pontuando o investidor anjo, né? Não será considerado sócio, que é aquilo que eu comentei anteriormente, nem terá direito à gerência ou volta à administração. Isso daqui está tirando toda a responsabilidade realmente jurídica em relação à empresa, né? Ele pode entrar com o investimento dele ali e ele não vai ter responsabilidade. Não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive recuperação judicial. Isso daqui é um dos pontos que eu entendo fundamentais em relação à formalização da lei complementar, né? Porque ela deixa claro que o investidor anjo ele não vai ter responsabilidade alguma sobre as operações daquela empresa. Então, ele já sabe que o investimento anjo ele é um investimento de alto risco, ele já tinha possibilidade de perder aquele recurso e no passado ele tinha possibilidade ainda de arcar com futuros prejuízos que aquela empresa tivesse ou trouxesse ao mercado. Então, o risco era muito maior. E agora não, ele está só realmente, o risco dele está vinculado ao capital que ele investe dentro da empresa. Ele vai ser remunerado pelos seus aportes, nos termos do contrato, no prazo máximo de 5 anos. Tá? Isso daqui é outro ponto também interessante da lei, que ela deixa claro que o enquadramento, o recebimento de um investimento anjo, ele não vai ser somado na receita daquela empresa. Então, ele não vai aumentar a alíquota do Simples Nacional daquela empresa. E outro ponto também, que antes, no passado, se você fosse receber um investimento de um fundo de investimento, você já era obrigado a ser desenquadrado. Você era desenquadrado automaticamente do Simples Nacional. Ainda tinha que a tua empresa ser transformada numa SA de capital fechado, geralmente era. Entendeu? Então isso aumentava muito o custo da empresa.
E aí aqui no parágrafo sexto, ele deixa claro aqui que o investidor anjo fará jus à remuneração correspondente aos resultados distribuídos e não pode receber um valor maior do que 50% dos lucros da sociedade. Esse ponto aqui também é bem interessante, porque ele regulamenta que o investidor anjo ele só vai poder exercer o direito de resgate do investimento dele com no mínimo 2 anos. Então, no mínimo 2 anos, aquele recurso obrigatoriamente vai ficar dentro daquela empresa. Tá? Antes isso daí ficava vinculado a contratos, né? E outra coisa, ele não pode, se ele por algum motivo for retirar aquele investimento, ele não pode ultrapassar o valor investido corrigido. Então, vamos dizer, se aquela empresa ele investiu hoje, vamos dizer, 50 mil reais ou 100 mil reais, ele só vai poder resgatar esse recurso atualizado daqui 2 anos, caso tenha cláusulas em contrato. Mas por lei, se ele falasse assim, não, eu posso resgatar em 6 meses, já caiu agora, porque já está colocado realmente na legislação isso daí. E se ele resgatar antes do prazo, realmente antes de ser exercido, vamos dizer, ser passado uma nova rodada de investimento, ele repassar e for vender realmente aquelas cotas daquela empresa, ele não pode ultrapassar o valor investido. Então, se vamos dizer, fosse outro valuation por algum motivo, por quebra de contrato, ele quiser tirar o recurso dele, ele não vai poder ultrapassar o valor realmente que ele investiu atualizado. E aqui ele comenta no parágrafo 8º, né, que não impede a transferência de titularidade para terceiros. Ele vai poder transferir se realmente tiver consentimento dos sócios, né, ou salvaguarda já tiver colocado isso em contrato, né, expresso no contrato. Tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Só para fazer uma pausa aqui. Só me dá um ok, porque eu não vejo a carinha de ninguém. Oh, beleza. Eu não estou vendo nem. Deixa eu ver se eu consigo. Meu vídeo tá ligado? Porque eu não estou vendo não, gente. Oh, show de bola. Vamos lá. Então, continuando. Isso é um ponto interessante no parágrafo 10, no 10º parágrafo aqui, que ainda não tem nada regulamentado na Receita Federal sobre a retirada de capital investido. Ele só está dizendo que a Receita Federal, né, por intermédio do Ministério da Fazenda, poderá regulamentar a tributação sobre retirada de capital investido. Então, isso daqui é aquela questão que deixa ainda inseguro o investimento no mercado nacional, porque pode acontecer de você começar a investir, e daqui 1 ano, 2 anos, a Receita Federal, opa, vamos aqui, eu quero taxar aqui em tantos por cento a retirada desse capital investido, e você ainda não sabe o que pode acontecer no futuro, né? Então é um ponto ainda que gera um pouco de instabilidade, sabe, de preocupação no mercado. O artigo 61B, ele é um ponto, assim, fundamental, eu também acho, aqui um ponto super interessante, que antes, não quando você recebia um recurso de um investidor anjo, se fosse pessoa física, e ele entrando na empresa, mas se você recebesse um recurso de uma pessoa jurídica ou de um fundo de investimento, de um FIP, você não poderia estar enquadrado no Simples Nacional. E isso não em todos os casos, tá? Mas em alguns casos ele aumentaria muito a carga tributária da empresa. Então, você ter a possibilidade de ainda continuar no Simples Nacional, isso é muito interessante. Esse ponto é muito bom frisar que em diversas startups nossas, aqui na nossa carteira, quando ela é bem estruturada e bem planejada, geralmente com um planejamento para acima de 2 anos, de 2, 3 anos para cima, a gente consegue entender que talvez
o enquadramento como lucro real é o melhor enquadramento do que o próprio Simples Nacional, porque você vai conseguir se compensar dos prejuízos na época de investimento, que você vai ter prejuízo nos primeiros, vamos dizer, 2 anos, dependendo do planejamento dessa empresa, está deixando bem claro com isso. Então, não é nenhuma nem duas empresas que estão com a gente na nossa carteira aqui, que elas já abriram no lucro real, porque o prejuízo que elas terão ou estão tendo nesses próximos 2 anos ou 3 anos, eles vão conseguir se compensar no momento que eles estiverem em lucro. Tá? Então isso tem que ser muito bem. Quando você fala assim, Simples Nacional é o melhor, não necessariamente é o melhor enquadramento tributário. Isso vai de caso a caso, de empresa a empresa. Mas importante da lei que ele deixou claro que a emissão desse título e um fundo de investimento, um FIP Capital Semente, que a gente vai falar mais à frente, for investir como investidor anjo nessa empresa, ela não vai já ser desenquadrado automaticamente do Simples Nacional, tá bom? Isso é um ponto assim muito bom que saiu nessa lei e formalizou junto a essa lei. Esse aqui é um ponto interessante também, que em caso dos sócios decidam pela venda, o investidor anjo ele terá o direito de preferência na aquisição, né? Isso a grande verdade já se funcionava o mercado muito assim, mas aqui está formalizando. Tá? É muito, muito bom isso daqui, está escrito formalizado numa lei. O ponto 61B é o ponto do artigo 61B aqui, é o ponto que se remete, por que eu trouxe a instrução normativa da CVM 578 aqui, porque ela fala explicitamente que os fundos de investimento poderão aportar capital como investidores anjo em microempresas e empresas de pequeno porte, porque antes não podia. No momento que a empresa estava preparada, vamos dizer, agora eu vou receber, já passou por todas as etapas dos investimentos lá atrás, e eu vou receber um investimento de um fundo de investimento, naquele momento o custo dela ia lá para cima, custo administrativo. Por quê? Ela era obrigada a se transformar numa sociedade anônima, geralmente capital fechado, e com isso vinham todas as regras de governança corporativa, que uma delas era a auditoria independente. Então você anualmente era obrigado a ser auditado por empresas registradas de auditoria independente registradas na CVM. Tá? Isso é um ponto que, por um lado, é bom para o mercado, mas para a gente que trabalha com transparência e com transparência e credibilidade, a não auditoria, principalmente numa empresa que está recebendo investimento de terceiros e você não controlar esse investimento, a probabilidade de acontecer algum problema realmente, ou de falha, ou até de problemas maiores, como fraude, é grande. Tá? E, por último, falando sobre a Lei Complementar 155, tudo que eu falei agora, porque essa lei complementar ela fala sobre diversas outras questões, sobre aumento de alíquota do Simples Nacional, sobre mudança de algumas atividades de anexo, mas o que é importante para a gente é falar sobre os artigos 61A ao 61D. E ele comenta aqui na lei que a partir de 1º de janeiro de 2017 entraram em vigor esses artigos da lei. Tá? Então, a partir de 1º de janeiro já estão valendo tudo isso que foi falado aqui nessa apresentação. Então, como eu havia comentado anteriormente, a mudança na lei complementar trazida que foi a mudança da lei 123, trazida pela lei complementar 155, ela fez com que a CVM mudasse uma instrução normativa dela. E ela emitiu a instrução normativa 578. E os pontos fundamentais são dois. Tá? A grande realidade é que o primeiro ponto aqui, ela criou uma categoria diferente de fundo. Tá? Que ela criou o FIP Capital Semente, com o propósito de viabilizar a utilização de FIPs para investimento em startups. Esse tipo de fundo é para investimento somente em empresas nascentes, as famosas startups, tá? Com autorização para investir, inclusive, em sociedades limitadas, que é aquele outro ponto que eu havia comentado anteriormente. Antes, para você receber um investimento de fundo de investimento,
você deveria ser uma sociedade anônima. E aí ele autorizou a investir também em sociedades limitadas. E aí só que ele chega no máximo aqui. Então, as empresas têm que ter no máximo receita bruta de 16 milhões anuais, tá? Porque antes, como eu havia comentado, você só podia investir em companhias abertas e fechadas. E o outro ponto é que as investidas elas estão desobrigadas de cumprir as regras de governança corporativas previstas na IN 578. Como, por exemplo, eu já havia comentado também, a obrigação de uma auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes, registrados na CVM. Tá? Então, não quer dizer que todas, a realidade tem algumas exceções dentro da 578 que prevê, independentemente de você ser uma empresa limitada recebendo um fundo de investimento FIP Capital Cimente, você ainda tem a obrigatoriedade de ser auditado. Tá? Mas são exceções às regras, que não é o caso aqui da gente comentar. Então, depois de ter comentado os dois pontos, tanto da Lei Complementar 155 quanto da Instrução CVM 578, eu trouxe também aqui os pontos importantes aqui, alguns pontos, né, importantes para receber um investimento anjo no Brasil. O primeiro ponto, se a gente está conversando aí com a grande maioria e conhece o mercado, um dos primeiros pontos é desenvolver um protótipo, prova de conceito, do principal produto, serviço, MVP, produto viável mínimo. A realidade, muita gente acha que a ideia vale muito. Não vou contar a minha ideia porque a minha ideia vale muito. Mas a realidade não é. Hoje a quantidade de pessoas no mundo, se você está tendo uma ideia agora, alguém teve essa ideia também. Então, a diferença vai ser em quanto tempo você vai conseguir realmente desenvolver aquela ideia e de uma forma sustentável, entendeu? Então, hoje não adianta você ir atrás de um investimento anjo somente no Brasil, tá, gente? Eu estou falando no Brasil. Se a gente pegar Estados Unidos, principalmente, você já tem alguns tipos de investimento anjo lá em ideias do zero, tá? Mas a nossa realidade no Brasil, se você não tiver um protótipo, se não tiver uma prova de conceito, se você já não tiver tendo uma estrutura bem montada e até às vezes um faturamento acontecendo na sua empresa, é difícil você conseguir receber um investimento anjo. Esse é outro ponto importantíssimo, montar um time certo, tá? E sempre pensando numa equipe multidisciplinar. Então, somos 2 programadores, aí minha empresa é uma empresa de tecnologia e vai dar tudo certo. Não. Se você hoje não tiver uma equipe multidisciplinar e entendendo todas as áreas críticas dentro do teu negócio e cada um atuando com competências diferentes, né, áreas críticas, a probabilidade de você não receber um investimento anjo é grande, tá? Esse é outro ponto importantíssimo, conhecer o investidor anjo. Você tem que conhecer qual é o negócio dele, você tem que saber se o teu negócio ele tem sintonia com o tipo de investimento que esse investidor anjo anda fazendo, tá? Então, que a realidade, como eu havia comentado lá atrás, o investidor anjo, ele, na grande realidade, ele não quer ser só um financiador de recursos ali para você. A realidade, o interesse dele é entender o seu negócio, ele quer conhecer o seu negócio e ele quer ser um advisor seu, um conselheiro. E ele só vai ser um advisor seu de algo que ele conheça, né? Não adianta você querer estar buscando um investidor anjo por um Depois, Léo, eu li a tua pergunta aqui, que quando eu comecei a ler aqui, até o meu raciocínio cortou. Mas vamos lá. Não adianta você querer receber, vamos dizer, um investimento na área de pecuária, vamos dizer que você está trabalhando com pecuária, e o cara é focado no ramo, o investidor anjo é focado no ramo de fast food. Dificilmente esse investidor anjo vai entrar com recurso para você, se ele não conhecer o teu mercado e você não conhecer bem o mercado dele. E um dos pontos que eu entendo como fundamental também é, desde o início do projeto, você manter a tua gestão, a tua contabilidade, as tuas finanças organizadas, seu societário organizado. Por quê?
no momento que você tiver a necessidade de receber um investimento, sabe, você só vai poder. Uma das primícias que o investidor anjo vai querer ver são seus números. Saber se você é organizado e você muitas das vezes vai ter que ser auditado. E aí, quando a gente enxerga no mercado de startups que duas pessoas têm uma ideia maravilhosa, geralmente são programadores, e começam a fazer aquele projeto, tá? E não estão nem aí para como é que vai ser o gasto, não tem empresa aberta, não tem conta aberta, um paga um valor na pessoa física dele mesmo, outro paga outro, e você às vezes gastou um recurso muito grande para se produzir alguma coisa e você depois não consegue comprovar. E independentemente do valuation ser algo que você não consegue mensurar ainda, porque você está prevendo expectativa de rentabilidade futura de um negócio, mas esses gastos iniciais eles são muito importantes. E ainda mais, quando você vira uma SA, tá? Que mais na frente, a gente está falando de investimento pequeno, mas você se pular de nível, de receber um investimento ou passar daqueles 16 milhões por ano e virar uma sociedade anônima, é muito importante que você consiga comprovar a integralização do seu capital. Que se você não conseguir fazer isso, você vai ter um problema sério lá na frente, entendeu? Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente entende e é isso que a gente vem fazendo com as empresas aceleradas pelo cotidiano. É trazer desde o início dela uma organização, um profissionalismo, uma governança para que quando tiver a necessidade realmente de receber um investimento, essas empresas já estejam preparadas. Deixa eu ler a pergunta do Léo aqui. Márcio, acompanhando que muitas startups, ao invés de contratar, estão priorizando os funcionários, como está aí em Brasília? Como o investidor enxerga isso? Na auditoria passivo trabalhista, ao invés de contratar, estão pejotizando. A realidade, Léo, isso aqui é em Brasília, e acho que é no Brasil todo. A pejotização, ela, principalmente na área tecnológica, ela é muito grande. Você tem um risco muito grande em relação a isso, tá? É um risco aí trabalhista que está sendo. Isso daí é o risco do negócio. E se você está trabalhando com um mercado que você tem que projetar um histórico tanto de receita quanto de despesa, se você começar a projetar algo que pode ser questionado lá na frente, o teu investidor pode gerar realmente um desconforto em relação a isso. Então, isso é um assunto gigante, tá? É um assunto muito polêmico. Eu acho que a gente pode até ter um webinário só para falar sobre isso, entendeu? Mas a gente vê que o mercado de tecnologia, o mercado de saúde, existe realmente uma pejotização grande, tá? Não só em Brasília como no Brasil, mas os órgãos de controle estão de olho nisso daí. Isso daí é um ponto realmente que tem que tomar muito cuidado por causa principalmente do planejamento que você for fazer. E não precisa de desculpa não, até adorei a pergunta, Léo, porque ela realmente me ajuda aqui a dar mais um dinamismo aqui na apresentação. Eu vejo que vocês estão aí escutando o que eu estou falando. Mas, como fica agora os novos contratos de mútuo de acordo com a lei complementar? Porque antes o investidor teria que ser sócio, caso optasse por não retirar o investimento. A realidade hoje, você não precisa mais ser sócio, tá? Como eu havia comentado, o investidor anjo, ele vai adquirir um título, né? Nos Estados Unidos já tem um Convertible Notes, mas no Brasil a gente está trabalhando com TDC, né, o título de dívida conversível, que a realidade ou você vai ser um investimento, você vai receber uma remuneração por esse título, ou você vai converter no futuro de acordo com as cláusulas que vocês colocarem nesse contrato, né? Então, e hoje o investidor anjo, ele por lei, ele não pode ser sócio da empresa. Ele não é sócio, tá? Ele é um investidor realmente. E isso é muito bom, mais uma vez, para o investidor, ele tira um peso jurídico muito grande sobre ele, porque se ele virar sócio da tua empresa, ele vai arcar com todas, caso o investimento não venha dar certo e você ainda gere, sei lá, prejuízos no mercado, você vai ter que arcar com isso, junto com o investidor, o sócio junto com o investidor anjo. Isso daí é algo que está deixando muito
assim, gera uma tranquilidade muito grande para quem quer investir. Ele sabe do risco dele, do risco do negócio. O risco dele está calculado em cima do montante que ele vai investir. Eu estou investindo 100 mil, 200 mil, 500 mil, o meu risco vai estar em cima desses montantes. Beleza? Então vamos lá. Eu queria saber se o Samuel da Cotidiano já tá aí, porque essa parte que é muito interessante esse case aqui, que o Samuel está de frente aí à criação de um fundo FIP Capital Semente, que a gente entende aí que depois de criado vai ser o primeiro FIP Capital Semente do Brasil, até porque pelo menos começou na frente, né? E o Samuel tocou esse case desde o início, tá? A gente fez algumas discussões sobre isso, até porque, como é o primeiro, não tem muita coisa ainda, tem uma zona cinzenta nesse processo. E aí eu queria saber se o Samuel está aí para trocar uma ideia, para só contar como é que foi, como é que está sendo e o que ele entende aí e espera do mercado. Tá O aí? pessoal me ouve? Você me ouve, Márcio? Eu estou escutando. Tá. Agradecer aí a disponibilidade, todo mundo presente. Na verdade, a gente está estruturando esse veículo de investimento, né? A instrução 578, ela abre 5 novos tipos de fundo, que antes eram só 3. Então, ela colocou mais 2 tipos de fundos possíveis. E até para ficar aí no termo, FIP é Fundo de Investimento em Participações. Então, agora, o Capital Semente, ele tem essa característica que foi falada no slide, de poder investir em empresas limitadas. Antes, FIP só poderia investir em SA. Então, isso facilitou a vida das startups, justamente por não aumento de custo, mas, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade, porque todos esses pontos importantes do slide anterior, eles continuam. Porque a questão de ser desobrigada, ter uma auditoria independente perante a lei, mas nós, como gestores, como CEO de empresa, como gerente de empresa, tem que fazer a coisa certa desde o início. Não é uma lei que vai ser um ponto que vai nos obrigar. Vai nos obrigar, mas a gente tem que, desde o início, tocar a empresa como se a empresa fosse grande. Então, o FIP Capital Semente é um novo veículo, um veículo que ele é parecido, aí remetendo ao mercado mais desenvolvido do mundo em relação à capital de risco, que é os Estados Unidos. Microfund, seria o termo usado lá. Então, o FIP Capital Semente, na verdade, ele é o análogo do microfund nos Estados Unidos. Então, ele desburocratiza, desregulamenta o setor, facilita a montagem de microfunds, diminui o custo da formatação de um fundo, e isso, com certeza, vai ser um veículo que vai estimular o financiamento de risco no Brasil. Esse é o que a gente acredita, é a nossa tese como Cotidiano, e vai irrigar de capital ainda mais o ecossistema. Então, a gente está com esse FIP sendo montado, tá? Ele está sendo aberto para captação. Agora, a gente tem algumas regras CVM que a gente não pode estar fazendo propaganda, que não é propaganda, que a gente só está falando de estruturação. A gente pode, quem tiver interesse depois conversar mais, está aberto aí, todo mundo tem o nosso contato. Apenas no sentido de informar que esse veículo ele complementa a lei. Então, hoje, uma empresa ou uma pessoa física podem ser cotistas de um fundo de capital semente, que pode investir em limitada, ou a própria pessoa física ou a própria pessoa jurídica pode ser considerada investidora anjo agora. Então, foram 2 regras que vieram para facilitar e desregulamentar aí o setor de investimento de risco no Brasil, e tomara que isso faça com que mais ideias sejam financiadas, e isso aumenta a responsabilidade de cada ente no sistema, pois o sucesso de um é o sucesso de todos. Gostaria de abrir para pergunta aí, não sei se o Márcio tem alguma questão para ser levantada também, mas seria essa a contribuição aí.
Show de bola, Samuel, show de bola. Se vocês, alguém tem alguma pergunta aí nesse caso para Samuel, se eu toco aqui para frente e a gente finaliza a apresentação e abre para pergunta geral. Alguma pergunta? Acho que o Léo está digitando aqui alguma coisa. Deixa para o final, beleza. Então vamos lá. Muito obrigado, Samuel. Sua participação foi top. Valeu, obrigado. Estou à disposição aí de todo mundo. Beleza, vamos lá. Então, esse case aqui a gente discutiu muito isso daí no início, né? Então é algo inovador realmente, e algo novo, e a gente entende que tem tudo para ter um sucesso muito grande em relação a isso. Então, depois de tudo isso, a gente faz um resumo aqui para fechar realmente o que foi mais importante em relação às mudanças na legislação aí que entraram em vigor em 1º de janeiro, tá? Um dos pontos aqui, falando sobre toda a apresentação, né, é a importância de conhecer o investidor anjo. Isso é importantíssimo, né, que ele pode te ajudar, e sempre, principalmente pensando na expertise e na rede de relacionamento deles. E, por último, o recurso financeiro, porque sem a expertise a gente não consegue chegar a lugar algum. Os principais pontos aí da lei complementar, né, ela isentou a responsabilidade jurídica dos investidores anjo sobre as empresas investidas. O investidor anjo não é sócio e não responde pelas dívidas das empresas. Isso é o que eu entendo como fundamental nesse processo, de dar realmente uma tranquilidade para o investidor anjo de que, no máximo, ele vai perder o recurso que ele investiu. Tá? A empresa que recebeu o investimento não perde a possibilidade de se enquadrar no Simples Nacional. Isso é outro ponto super interessante. Voltando àquilo que eu havia comentado anteriormente, não quer dizer que o Simples Nacional seja o melhor enquadramento tributário, principalmente para uma startup que às vezes tem 2, 3 anos aí de investimento. Então isso tem que ser muito bem pensado no início. Tá? Se a gente está falando de questões profissionais, eu estou montando um projeto de médio e longo prazo para que isso gere, vamos dizer, uma rentabilidade alta depois de 3 anos. Talvez outros enquadramentos tributários, até como o lucro real, possa ser uma melhor possibilidade. Tá? Outro ponto, o investidor anjo terá preferência na aquisição. Isso é muito interessante também. E, por último, os fundos de investimento FIP Capital Semente, eles poderão investir em microempresas enquadradas no Simples Nacional e empresas limitadas, né? Porque antes não podia. Qualquer tipo de fundo de investimento, tá? Qualquer tipo de FIP no passado, como o Samuel colocou muito bem as 3 categorias que tinham, você, no momento que um fundo desse entrava, você já se desenquadrava do Simples Nacional. Fazendo um resumo agora pela lei complementar, ou pela IN 578 da CVM, os principais pontos aqui, falando de investimento anjo, criação da categoria de FIP, fundo de FIP Capital Semente, que eu havia comentado. Este fundo pode investir em sociedades e também em empresas limitadas. Esse é um ponto assim, super importante. Tá? Samuel, quer trocar a ideia agora? Pode falar. Não, é só para lembrar que, na verdade, é um comentário, né? Não necessariamente inovação é aquela coisa que sai do zero. Na verdade, a maioria das inovações são coisas fazer coisas diferentes de processos antigos. Então, qual acho que é o desafio bem legal dessa nova instrução 578, principalmente como a gente vê aqui dentro da Cotidiano? A gente vai trazer governança de empresa SA para empresa limitada a um custo menor. Esse é o grande bonito de uma desregulamentação. Você pegar dispositivos que estão só para empresa grande e trazer para empresas limitadas, aumentando as chances dessas empresas serem catapultadas por um aumento de governança. Então, é esse o grande desafio e nós, Cotidiano, acreditamos que isso é um grande desafio e totalmente alcançável. Então, é isso que a gente acredita e é essa estruturação que a gente está fazendo para
todas as empresas que a gente já investiu e vai investir. Era o meu comentário. Show de bola. Comentando, voltando aqui, um dos pontos também principais foi a desburocratização do investimento, né? Ficou mais barato tanto para o fundo quanto para a empresa receber esse investimento. E aí a diminuição do custo para as empresas que receberam o investimento de FIP, tá? E aí um ponto importante é a não obrigatoriedade, que é bom colocar não obrigatoriedade, porque antes era obrigado, entendeu? As empresas, para receber um investimento de um FIP, ela tinha que se transformar numa SA. Isso é um custo altíssimo hoje, tá, no mercado, para você, tanto custos contábeis quanto principalmente custos jurídicos, tá, para você fazer um acordo de acionistas, um estatuto. Isso é realmente um valor alto que, para uma empresa com faturamento zero e perspectiva de recebimento, de faturamento distante, isso gerava uma pancada no início logo da empresa, né? Ela já nascia já tomando uma pancada, né? Não obrigatoriedade de auditoria independente para as empresas que se enquadram a receber o investimento de um fundo, de um FIP Capital Semente. Voltando nesse ponto, isso aqui ele não obriga, mas isso é um instrumento que eu entendo como fundamental para que você tenha realmente controle do que você está investindo e para que você tenha controle realmente do negócio que você está tocando, tá? Isso é uma ferramenta fundamental de controle para você melhorar e melhorar cada vez seus processos internos. Então, independentemente da não obrigatoriedade, se fosse investir em qualquer empresa, para eu investir, eu gostaria que fosse obrigado que se fizesse um trabalho de auditoria independente para eu me certificar que o recurso que eu estou colocando dentro daquela empresa, realmente ele está sendo gasto conforme os preceitos jurídicos e éticos de quem está administrando esse recurso. Então é isso, pessoal, tá? Esse é o tema que eu vim trazer hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou deixando meus contatos aqui, tá? Eu faço parte do grupo NTW, tá? A gente hoje está com mais de 50 escritórios no Brasil. Aí está meu e-mail, o telefone do escritório aqui em Brasília. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. E minha equipe aqui está à disposição para ajudar vocês também. E eu abro agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu não sei se a Mari pode liberar o microfone aí para o pessoal para fazer a pergunta via microfone, que é mais rápido do que a digitação. Pode liberar sim. Quem se quiser ir falando um por um aí, abrindo o microfone e falando, pode falar sim. Aí vocês mesmos podem liberar o microfone de vocês e irem perguntando, gente. Márcio, tá falando o Rafael. Eu sei que tinha feito aquela pergunta ali, né, sobre como ficaria os contratos de mútuo, de acordo com a nova lei complementar. Então, só para mim entender, então, se ele optar por a saída vai ser como já estava sendo feita, mas se ele optar por não fazer a saída, aí no caso ele vai receber pelo valor do título, correto? Pelo valor do título. Mas ou ele pode também, dependendo da rodada de investimento, ele converter esse título em ações ou em cotas, né? Entendeu? Isso depende. Esse valor do título, quem é que define? No contrato? Isso Tipo, já vai vai ser definido no contrato antes da aquisição realmente do título. Como é que vai ser a saída dele? Entendeu? Então, como é que ele converteria o título dele em ações ou em cotas? Isso vai estar tudo dentro do contrato. E ele só pode sair desse investimento hoje pela lei com no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos ele tem que ficar lá e no máximo 7 anos ele tem que sair. Tá? O investidor anjo. Isso já está estipulado por lei. Tá? Então, ele pode adquirir toda a empresa. Se for de interesse dele entendi. também. Entendeu? Ele pode adquirir toda a empresa. Tá, obrigado, Márcio. Nada, beleza, Rafael. Eu que agradeço a tua participação. Mais alguma pergunta, pessoal? Se tiver, levanta a mão aí e para dizer que tem a pergunta e dá um okzinho lá e libera o microfone de vocês aí e pode perguntar, que eu acho que é até melhor do que escrever. Fica mais dinâmico.
Isso, se alguém quiser abrir aí o microfone, quiser falar alguma coisa. Tô vendo que o Marcos está escrevendo alguma coisa aqui, o Léo também. Márcio, Léo, Opa, Léo, como é que você tá, meu garoto? bem, graças a Deus, vocês. Você é o Léo de Belo Horizonte, né? Esse mesmo. Ah, então beleza, Bom, esse eu conheço. Márcio, a gente tem uma startup aqui, e eles Ah, estão numa fase de captação de investimento. Eles já estão, acho que, para a terceira captação. Eles tá. conseguiram algumas captações. Agora me explica o seguinte: o que vocês têm visto a questão do investimento anjo? A partir de quanto o pessoal tem investido? Então eles juntam uma turma para fazer um investimento só? Como o pessoal tem adotado essa metodologia aí, até para ficar gerenciável pela empresa, pela startup? Como vocês têm feito isso aí? O pessoal tem feito isso nas startups? Vocês acompanham? A realidade hoje, o que a gente vem vendo vem enxergando no Brasil é que se montam grupos, né, de investidor, porque você precisa ter um conhecimento mínimo. Tem gente, lógico, que arrisca sozinho lá e sem ter o conhecimento, sem conseguir realmente controlar e tendo que adquirir um conhecimento muito grande para poder entender quais são as dificuldades do mercado. Mas a grande maioria cria grupos. Hoje você tem grupos grandes dentro do Brasil de investidores anjos, né? E um dos grupos é a própria Cotidiano, que está nesse processo, tá? E que a ideia é juntar pessoas físicas que têm interesse de fazer investimento no Brasil, mas não tem nenhum tempo para fazer isso. Então, porque além de se você fizer sozinho isso, como é que você vai controlar todas as empresas que você está fazendo investimento e saber se seu investimento está sendo rentável, até porque você tem que dar uma mentoria para essas empresas. Então, a grande realidade a Cotidiano, ela criou esse processo de mentoria, numa fase inicial ainda, é, além do recurso, do aporte, ajudar a montar o produto, ajudar a montar o pitch, ajudar a montar um canvas para demonstrar qual que é realmente o objeto, o segmento que vai ser tocado, ajudar a montar o MVP, né? Legal. Então, esse é um ponto que eu entendo que hoje quem é mais forte é quem está nos grupos aí de investimento anjo no Brasil. Ninguém está sozinho, sempre está com outras pessoas. Bacana, Márcio. Obrigado aí por tudo aí, pelo evento. Muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado pela participação. Parabéns. Valeu. A partir de quando? Ô, Márcio, Oi, quem tá falando? Samuel, Opa, Samuel. só fazer um comentário em cima do que o Léo acabou de dizer. Não existe um valor é, fixo, assim, depende muito de negociação e negociação, tá, ô Léo? Tem investidor anjo que coloca 20 mil reais, tem investidor anjo que coloca 30 mil reais, tem investidor anjo que coloca 200 mil reais. Isso aí depende de cada negociação e só as empresas que receberem recursos de investidor anjo ter só o cuidado de não, vou falar entre aspas, tá? Não sujar muito o capital social da empresa ou ter muitos investidores anjo no hall que a gente chama de cap table, né? Da possibilidade de ser sócio, porque isso, para um fundo de investimento, ele não é muito bom ele ter que falar com várias pessoas que possam ter alguma influência na decisão da empresa. Claro que com a mudança da lei, o investidor anjo ele está realmente fora da empresa, não pode fazer parte de gerência ou de conselho de administração, mas ele é um player que é ouvido sempre pelos empreendedores. Então, não que não seja bom ter vários investidores anjos, não é isso. É só ter o cuidado de quando tiver que realmente fazer uma captação que seja uma captação que dentro do seu plano de investimento cubra todo esse plano, para você que não tem que ficar pegando investimento picado, e isso ser até um ponto de imagem negativa no futuro para a captação de um fundo, por exemplo.
É isso que o Samuel comentou, realmente faz todo sentido, e a gente enxerga dentro da contabilidade quando vai se receber um investimento maior, essa quantidade de investidores anjos que ele tem, quanto maior a quantidade, mais complicado fica, né? O Samuel, eu acho que era interessante você responder a pergunta, eu não sei, Tuna, eu não sei como é que pronuncia o nome, é Tuna Eggs, Tuneigs, que é relacionado realmente à entrega do projeto, como é que se faz para se cadastrar aí nos projetos de startup que a Cotidiano tá acelerando. Poderia falar um pouco sobre isso? Um breve comentário. O Wesley, que é o nosso CEO, ele até mandou um e-mail respondendo uma mensagem aí, respondendo a pergunta. Manda, por favor, um e-mail para a gente no social@cotidiano.com.br. Além disso, tem a nossa página, cotidiano.com.br, tem o link de forms, né, de formulários, onde as empresas podem apresentar seu projeto dentro dos forms. Tem várias perguntas lá para serem preenchidas. Então, são esses dois os canais de comunicação, e a gente pede que faça isso mesmo, esteja em contato com a gente. A gente tem como missão ajudar o ecossistema. Então, você está na parte de ideação da empresa, pode contactar com a gente também abre a agenda nossa para os empreendedores marcar um horário e conversar. Então, a gente é um elo aí do ecossistema, queremos ajudar todo mundo que a gente puder e incentivar o empreendedorismo no Brasil, porque a gente acredita que é o empreendedorismo que gera riqueza. Então, mande aí nesses nossos dois canais, vai ser um prazer conversar com todo mundo que tiver um projeto aí na ideia, ou no protótipo, ou no MVP. Estamos abertos, é só marcar. Show de bola, pessoal. Tem alguém mais abrir para uma última pergunta? Alguém tem mais uma? Eu não tô vendo a movimentação aqui nos teclados, então eu queria agradecer muito aí a gente vai se encerrar agora, eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Dizer, caso tenha perguntas aí futuras, meu e-mail mais uma vez está aqui, tá? Tem o contato que o Samuel também colocou, o contato da Cotidiano, e estamos à disposição aí para responder e ajudar aí o crescimento realmente desse mercado aí para frente aqui no Brasil. Peraí que o Fernando está botando alguma coisa aqui, vamos ver se é uma pergunta ou um agradecimento. Foi um agradecimento. Então, gente, muito obrigado a todos e até uma próxima, beleza? É isso, gente. Obrigada, Márcio, mais uma vez por ter aceitado o convite para falar com o pessoal. Com certeza foi muito bom, eu mesma adorei. Muitas coisas que eu também estava com dúvida aí. E, gente, fiquem ligados lá porque a gente vai ter vários outros webinários, a gente está tendo vários eventos. Vai ter um evento que a gente vai fazer de um ano da Cotidiano, dia 31/3. Então, fiquem de olho lá no Simpla e no nosso site, nas redes sociais, porque a gente vai estar postando tudo lá para vocês ficarem ligados e poder participar, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Márcio, mais uma vez. Obrigada, Mari. E Muito qualquer obrigado a dúvida, todos. gente, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Falou. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite. Ai, agora